Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que vocês estão vendo esse vídeo, finalmente vamos acabar o capítulo 8. Meu nome é Felipe, bem-vindos à bagunça aqui do canal. Capítulo 8, Era das Revoluções do Hobsbawm, falando basicamente sobre a situação da terra e do camponês na Europa, né? Pra você que caiu aqui de paraquedas, deve estar, caramba, esse cara não tá falando coisa. Eu tô fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Se você estiver interessado no livro, cara, tem uma playlist aqui no canal, toda dividida em partes, em capítulos, tá tudo direitinho, tudo bonitinho, só clicar que vai estar tudo lá. E, pô, eu tô finalmente terminando o capítulo 8, cara, a parte 5 desse livro, né? Eu tenho um resumo aqui no meu monitor, eu vou dando uma lida e vou comentando algumas coisas interessantes do resumo, para poder ajudar a fixar o conhecimento aí da galera que tem pouco tempo para poder estudar. Mas se você quiser o conhecimento completo, eu te aconselho, se você tiver tempo, né, oportunidade, ler o livro, que tem muita informação legal, né? Aqui é um resumo para poder dar uma moral para a galera que não tem tanto tempo assim para parar e, pô, destrinchar o livro inteiro. Então, sem mais delongas, rapaziada, eu vou começar aqui a leitura da parte 5, para a gente poder fechar esse capítulo 8. O liberalismo econômico aplicado à terra na Índia não resultou na formação de grandes proprietários esclarecidos ou em um campesinato forte. Em vez disso, trouxe incerteza, concentração de propriedade e crescimento na dívida e na pobreza camponesa. No distrito de Kanpur, né, Uttar Pradesh, a maioria das propriedades inicialmente pertenciam a proprietários hereditários, mas até 1872 a maior parte delas foi comprada pelos donos e muitas foram transferidas para agiotas. Apesar dos benefícios do domínio britânico, como paz, desenvolvimento de serviços públicos e eficiência administrativa, houve um fracasso econômico notável. A Índia, sob o controle britânico, experimentou epidemias de fome gigantescas e mortíferas, sendo um dos territórios mais afetados por esse problema. Bom, o liberalismo econômico na Índia não resultou em grandes proprietários ou em um campesinato forte. Muito pelo contrário, ele acabou trazendo, né, como diz aqui, incerteza, né, concentração de propriedade e o aumento da dívida e da pobreza entre os camponeses, né, no distrito, né, de Kanpur. A maioria das propriedades que antes pertenciam, né, aos proprietários hereditários foram transferidas para agiotas, cara. Isso aí, nossa, é um símbolo, como diz aqui, né, da dívida e da pobreza. Apesar de alguns benefícios do domínio britânico, vamos lá, paz, desenvolvimento de serviço público, né, eficiência administrativa, economicamente foi um fracasso. Né? E a Índia, sob controle britânico, né, enfrentou epidemias de fome mortais, se tornando um dos territórios mais afetados, né, pela questão da fome. Então, economicamente falando, foi uma desgraça, foi terrível. Em comparação, na América Latina, onde os colonizadores espanhóis permitiam a posse coletiva da terra pelos indígenas, as tentativas de aplicar o liberalismo na terra ocorreram após a independência. Bolívar, por exemplo, decretou a individualização da terra comunitária no Peru em 1824. No entanto, a liberação econômica na América Latina, inspirada em doutrinas como as de Bentham, se a pronúncia está errada, eu acho que está muito errada, por favor, dá essa moral, porque esse Bentham foi meio terrível. E a Revolução Francesa foi gradual e enfrentou resistência. A propriedade comunal permaneceu dominante e a liberalização econômica teve efeitos limitados até meados do século XIX. Os sistemas político e econômico liberalizados
tiveram poucas mudanças no continente, né? Antes de continuar, eu pedir desculpas a vocês pelos barulhos, né, que tem aqui em volta. É cachorro do meu vizinho, a gente consertando motor de carro, é carro do ovo, do nada tem tiro. Reveses de um bairro residencial comercial da zona norte do Rio de Janeiro, galera. Mas, reveses à parte, né, e interrupções à parte. Bom, aqui na América Latina, né, os colonizadores espanhóis, eles permitiam, né, que os indígenas, os nativos, eles tivessem posse coletiva da terra, né? Depois da independência, nas colônias hispânicas, né, tiveram tentativas de aplicar ideais liberais na terra, né? Só que a liberalização econômica, ela foi aos pouquinhos, ela foi gradual e enfrentou também resistência. A propriedade comunal continuou sendo a norma, e a liberalização econômica acabou tendo assim, por assim dizer, um impacto limitado, né, até meados do século XIX, né, onde as mudanças, né, no sistema político e no econômico, né, mesmo com as ideias liberais, foram lentas, né, no modo geral, aqui na América Latina. A revolução na propriedade de terras representou o aspecto político da transformação da sociedade agrária, enquanto a invasão da nova economia rural e do mercado mundial representou o aspecto econômico. Entre 1787 e 1848, essa transformação econômica foi incompleta, como evidenciado pelas modestas taxas de imigração. A introdução de ferrovias e navios a vapor estava apenas começando a criar um mercado mundial agrícola quando ocorreu a Grande Depressão Agrária no final do século XIX. Durante esse período, a competição internacional teve pouco impacto na agricultura local e os métodos agrícolas inovadores demoraram a penetrar nas aldeias. No entanto, algumas novas culturas industriais, como o açúcar de beterraba, avançaram notavelmente. Em circunstâncias econômicas extraordinárias, com a proximidade imediata de uma economia industrial, ocorreu um verdadeiro cataclismo econômico em sociedades agrárias, como na Irlanda e, em certa medida, na Índia. Bom, a Revolução da Propriedade de Terras trouxe mudanças políticas na sociedade agrária, enquanto a nova economia rural ela representou as mudanças econômicas, né? Teve esse lance. A introdução das ferrovias e dos navios a vapor estava apenas começando a criar um mercado global agrícola, né? Quando ocorreu uma grande depressão agrária, né? No final do século XIX. Né? E durante esse período, né? Essa competição internacional ela acabou tendo pouco impacto na agricultura e novos métodos agrícolas, né, acabaram demorando a chegar nas partes mais isoladas, nas aldeias, por exemplo. Só que algumas novas culturas, né, alguns novos produtos, né, industriais, o exemplo aqui, né, o açúcar de beterraba, teve avanços bem grandes. Na Índia, ocorreu a virtual destruição de uma próspera indústria doméstica e de aldeia, levando à desindustrialização. As exportações de produto de algodão na Índia diminuíram drasticamente, enquanto as importações de produtos de algodão britânicos aumentaram significativamente. Na Irlanda, a situação era dramática, com uma população economicamente atrasada, praticando agricultura de subsistência e pagando rendas elevadas a proprietários de terras estrangeiros. A desindustrialização havia ocorrido anteriormente e a substituição da batata na agricultura permitiu um grande aumento populacional. A demanda dos proprietários de terra por rendeiros multiplicou minúsculas propriedades, resultando em uma população empobrecida e dependente da batata para alimentação, né? Coisa terrível. Né? Na Índia, né, a indústria doméstica de aldeia foi praticamente destruída.
As exportações de produto de algodão caíram bastante, enquanto as importações de algodão britânico aumentaram bastante. Ciclo de destruição econômica local, né? Levou à desindustrialização. Na Irlanda, a situação era bastante complicada, né? Tinha uma população praticando agricultura de subsistência e pagando taxas altas, né, para os proprietários estrangeiros, ainda eram proprietários estrangeiros, né? A desindustrialização já tinha ocorrido e a substituição da batata, né, na agricultura acabou permitindo um aumento na população. A necessidade dos donos de terra por arrendatários levou à criação de propriedades pequenininhas, né? O que levou uma população totalmente empobrecida e dependente da batata, né, como principal fonte de alimentação. Entre 1789 e 1848, a Índia e a Irlanda enfrentaram crises devido a transformações econômicas e políticas. Na Índia, a desindustrialização causou uma dependência maior da agricultura, levando à fome e à imigração. Na Irlanda, a Grande Fome de 1847 resultou na perda de vidas devido à escassez de alimentos causada por más colheitas e doenças. Enquanto isso, na Inglaterra, os trabalhadores agrícolas sofriam com a deterioração de suas condições de vida, especialmente após a implementação do sistema de Spinhomeland. Spinhomeland. Acho que é isso. Em 1795, o liberalismo econômico exacerbou as dificuldades dos trabalhadores, forçando-os a aceitar salários baixos ou emigrar. A nova Lei dos Pobres, de 1834, restringiu ainda mais o auxílio aos pobres, contribuindo para a miséria persistente. A situação dos trabalhadores melhorou lentamente após a década de 1850, enquanto a agricultura enfrentava uma depressão. Em comparação, os camponeses na França e os fazendeiros nos Estados Unidos observavam as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na Inglaterra e se consideravam mais afortunados. A situação estava muito braba. Entre 1789 e 1848, né, a Índia e a Irlanda passaram por crises, né, devido às mudanças políticas e econômicas. Né. A desindustrialização na Índia aumentou a dependência da agricultura, levou à fome e à imigração. Na Irlanda, fome nem se fala então, né? Teve a Grande Fome de 1847, que matou gente pra caramba, né? Devido à falta de alimento, né? Por conta de mais colheitas e também doenças. Na Inglaterra, os trabalhadores agrícolas, eles sofriam condições precárias, né? E foram agravadas pelo liberalismo econômico, né? Que forçou, salários menores, baixíssimos, e também imigração. E a cerejinha do bolo, né? A nova Lei dos Pobres, né? Que acabou limitando mais ainda o auxílio, acabou contribuindo com a miséria que era, como diz aqui, né, persistente. Né? A situação melhorou só depois de 1850, mas a agricultura enfrentou ainda novas depressões. Né? Em compensação, né, os camponeses da França e os fazendeiros dos Estados Unidos, eles observavam as dificuldades, né, na Inglaterra, e, cara, a coisa lá estava tão braba que esses caras eles se consideravam mais afortunados. Esse período foi bem complicado, né? E, bom, os pontos mais importantes, né, do nosso resumo, na Índia, né, o liberalismo econômico aplicado à terra não resultou na formação de grandes proprietários ou num campesinato forte. Em vez disso, acabou trazendo incerteza, concentração de propriedade, crescimento da dívida e pobreza dos camponeses. Apesar de benefícios do domínio britânico, né, teve fracasso econômico. A Índia, sob controle britânico, experimentou epidemias de fome gigantesca, sendo um dos territórios mais afetados por esse problema. Na América Latina, os colonizadores espanhóis permitiam a posse coletiva da terra, né, pelos nativos, pelos indígenas. A propriedade comunal permaneceu dominante e a liberalização econômica teve efeitos limitados
até metade do século XIX. A revolução da propriedade de terras representou o aspecto político da transformação da sociedade agrária, enquanto a invasão da nova economia rural e do mercado mundial representou o aspecto econômico. Guarda isso, muito importante. Na Irlanda, a situação era dramática, com uma população economicamente atrasada, praticando agricultura de subsistência e pagando rendas elevadas a proprietários de terras estrangeiros. Também guardem isso, muito importante. A desindustrialização havia ocorrido anteriormente e a substituição da batata na agricultura permitiu um grande aumento populacional. Na Índia, a desindustrialização causou dependência maior da agricultura, levando à fome e à imigração. Na Irlanda, a Grande Fome, de 1847, resultou na perda significativa de vidas, devido à escassez de alimentos causada pelas más colheitas e doenças. Na Inglaterra, os trabalhadores agrícolas sofreram com a deterioração das suas condições de vida, e a nova lei dos pobres de 1834 restringiu ainda mais o auxílio dos pobres, contribuindo para uma miséria persistente, galera. Fim do resumo do capítulo 8. Capítulo 8 inteiro falando sobre a terra, sobre a situação da terra, do camponês, de mudanças sociais e políticas ligadas à terra. Espero que vocês estejam gostando do resumo, Próximo vídeo com uma camisa diferente, porque eu não vou gravar hoje. Capítulo 9 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Se estiver curtindo, meu camarada, ativa o sininho para receber. Ih, já até me embolei, já falei tanto nesses últimos 5 vídeos que eu gravei um atrás do outro que eu até me embolei. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Espalha pra galera que tá afim. Você que tem um camarada que vai prestar concurso. Você tem um camarada que tá fazendo graduação em História, tá precisando do resumo, da Era das Revoluções. Cara, tem uma playlist aqui no canal, mano. Tá tudo separadinho por capítulos, por partes. Os temas, Essa galera que, é correria, que trabalha, estuda, nas minhas 2 graduações. Esse foi o meu caso, nas minhas 2 pós, esse foi o meu caso de trabalhar e estudar. Era difícil conseguir tempo para ler os textos. Tem um resuminho aqui para poder dar uma bola, beleza? Tô partindo, rapaziada. Valeu, falou, até a próxima. Fui que fui.